pô, Sérgio, se você aceitar Jesus, vai ser tão bom pra você. Então, eu não acredito, cara. Eu não acredito. A gente tem uma visão meio errada de achar que as pessoas que são ligadas à ciência, a maior parte são ateus. E não são, cara. Entendeu? Mesmo porque você pega uma universidade, você tem que rezar muito pra sair, né? É verdade. Os caras não são. E eu dou esse exemplo, todo lugar que eu vou e falo, e ainda vou chamar ele tá prometendo vir. Meu orientador de mestrado e doutorado... Budista, né? Não é que ele é monge. Monge budista. Ele é monge budista, cara. E é um dos maiores pesquisadores da área. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma visão errada você pensar... Nem sei se tem uma pesquisa da quantidade de pessoas que não acreditam em Deus que tem dentro da universidade, mas eu acho que não é muito, cara. Entendeu? Porque, assim, tem que pensar também que o cara, ele é pesquisador uma parte do dia. E uma parte da vida também. E ele tem uma vida anterior àquilo. Então... Se a pessoa, ela era... E grandes, vamos pegar padres, né? Contribuíram muito para a astronomia. A teoria do Big Bang, ela foi desenvolvida pelo Lamartre, que era padre. E por aí vai. Então, assim, eu falo pro pessoal, o pessoal pergunta, né? Ah, que você acredita em Deus? Eu falo, cara, eu não acredito, mas eu não sou... Eu já falei, pessoal, eu não sou militante, eu não sou o ateu, o radical... O cara que... E você nunca, cara, mas jamais vai ver eu tentando convencer alguém de não acreditar. Aliás, eu quero que a pessoa acredite naquilo que faz bem pra vida dela. Se ela tá bem acreditando em tal coisa e aquilo ali tá ajudando ela em algum momento difícil, tá dando alguma paz de espírito pra ela, tá dando alguma, sei lá, alguma coisa que ela se sinta bem, com aquilo ela consiga viver, cara, eu acho que é excelente e tá tudo bem. E não vai ser eu, cara. Quem sou eu pra poder ficar falando pra cá, eu não acredito em Deus, Deus não existe e tal. É que quando me perguntam, assim, uma coisa pessoal minha, eu falo, cara, eu não acredito porque eu tenho esse lado científico, cético, né, que o pessoal fala, né? E a palavra cético, eles falam até como se fosse xingamento. Ou seja, é cético pra caramba, entendeu? Como se todo estivesse me xingando. Que eu tento buscar uma resposta na ciência pras coisas. Eu acho que basicamente essa é a diferença. E eu num determinado momento, né? Eu não parto pra acreditar em alguma coisa. Tem até o famoso o Deus das lacunas, Deus né? das lacunas, que o pessoal fala, né? Onde você não tem resposta, você coloca Deus ali. Eu brinco, eu falo que é tipo a carta super trunfo, né? Porque aí, tipo, não tem discussão. Né? Ah, tal coisa não tem explicação. O Coringa tá aí. Deus tá aqui, ó. Ele vem e explica essa coisa. Eu tento explicar, então... Desde até do nascimento do universo, como que o universo nasceu. Existe uma visão, eu já falei isso 1000 vezes, cara, que é propagada totalmente errada. As pessoas acham que o universo a galáxia que ela existe hoje, ela existia pequenininha lá dentro de um pontinho. E não é isso, cara. Entendeu? E de repente as coisas saíram voando por aí. O universo, no seu início, ele era um estado diferente. Ele era um estado extremamente quente e extremamente denso de matéria. Ao ponto que começaram a ter... Vamos falar pelo lado do científico aí, né? Talvez que tem várias dúvidas também. Começaram a ter flutuações quânticas e a partir dali ele teve uma expansão muito grande. E ele veio numa evolução. Entendeu? Então, as galáxias começaram num jeito, as primeiras estrelas, elas começaram a se aglomerar, formaram as primeiras galáxias e tal. Porque a visão que o pessoal às vezes faz do início do universo, quando a pessoa não sabe, dá a impressão que a nossa galáxia tá aqui e ela existiu meio como era. Não sei se vocês sabem, mas antes da genética existir, o pessoal pensava que o bebê, ele tinha uma mini orelhinha do pai e uma mini orelhinha da mãe. Um mini narizinho do pai e um mini narizinho da mãe. Sabia que era assim, que era o pensamento mesmo que tinha. E aí, na hora de nascer o bebê, era meio que escolhido. Falava assim, poxa, esse bebê é a cara do pai. Quer dizer que ele tinha o mini narizinho do pai, entendeu? Aí, quando veio a genética, o cara mostrou, o Mendel, depois os caras mostraram que não era isso e tal. No caso do universo, é a mesma coisa. O pessoal dá a impressão que, assim, a galáxia... E o Mendel era religioso também, só pra... Mendel também era, claro. A galáxia era pequenininha lá no... Não é, cara. Não existia a galáxia. Nem existia isso, entendeu? Então, é essa a visão. E voltando aí, cara, de novo, cara, eu não tenho problema. Cara, minha mãe
Eu falo que ela tem todas as religiões, mas ela é espírita, basicamente, entendeu? Meu orientador, monge budista, e eu brinco com o pessoal e falo, cara, eu sou o ateu mais católico que você vai encontrar. Casado na igreja católica, meus 2 filhos batizados na igreja católica, meus 2 filhos estudam em igreja católica, e eu já fiz 4 cursos de padrinho. Toma essa aí, viu? Meu Deus do céu. Eu tenho 4 afilhados. Fiz 4 vezes curso de padrinho. Então, cara, como assim? É porque... Mas quando me perguntam, eu falo que eu não acredito porque eu tento buscar a resposta na ciência. Mas não é um negócio meu que eu vou brigar. Não, cara, pô, você não pode acreditar. Porque eu sei que tem os ateus, vamos dizer, militantes, né? Eu não sou desse Tá lado. certo, tá certo. Entendeu? Eu sou nessa linha aí. Eu pego o que o Sérgio falou e, começando até da última parte dele, eu vou citar aqui o meu amigo Luiz Saião, porque ele falou que tem os xiitas e tem os chaatos, né? É isso aí. É isso mesmo, cara. E nos dois lados, antes até do Sérgio chegar, a gente estava conversando sobre isso. Tem uma Sim, apologética que eu não gosto de abraçar, que é uma apologética ufanista, dos dois lados, tá? Do religioso e do ateu. Isso. Camarada, assim, eu acho que é mais coerente dizer assim, olha, vamos supor que eu fosse especialista em paleontologia. E eu falo assim, olha, eu como paleontólogo, chego a essa conclusão. O João, como paleontólogo, ele chega a essa conclusão. Eu discordo da dele por causa disso. Eu prefiro esse modelo por causa disso. Beleza, tranquilo. Agora, quando o camarada fala assim, não, esse João é um ignorante, não ouça esse cara, não perca tempo, ele não sabe de nada de paleontologia. Não, ele não sabe de nada ou ele não concorda com o que você diz. E uma vez que foi com você mesmo que eu conversei, que o Sérgio usou uma expressão que eu tomei pra mim. São modelos de origem do universo. É isso, exatamente. Modelos, a palavra modelo, e no plural, modelos, né? E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a história da ciência moderna do século XVI, ela começou com pessoas altamente religiosas. Talvez pouca gente sabe, uma das maiores mentes depois de Einstein, ou talvez até pareando com Einstein ali, foi Isaac Newton. Claro. E descobriram há alguns anos que Isaac Newton, tudo que ele escreveu de ciência representa 30% do que ele escreveu. 70% ele escreveu sobre a Bíblia. Inclusive, ele tinha um fascínio tremendo pelas profecias de Daniel, Apocalipse. E você pega Blaise Pascal, altamente religioso. Galileu, né, cara? Galileu Galilei, Louis Papa. Pasteur. E antes que alguém fale assim, mas porque eles viviam num universo mítico. Não vamos confundir. Nenhum desses acreditava em unicórnio, em mula sem cabeça, essas coisas. Mas eles tinham uma visão do transcendente. Isso apenas para provar o quê? Que ser um cientista e um religioso são coisas compatíveis. Claro. Porque se não fosse, a ciência teria que nascer num berço não de religiosos. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que quando eu vejo pessoas como o Sérgio, não estou fazendo missa de corpo presente, já que ele falou do catolicismo aqui, mas assim, a única preocupação que eu tenho é que eu, enquanto religioso, não seja um argumento a mais para que pessoas como ele não acreditem em Deus. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Muitos religiosos ficam preocupados assim, que argumento eu vou dar para convencer o Sérgio? A minha preocupação vai no outro sentido. Como eu devo ser para não aumentar o ceticismo dele. Porque muitas vezes a minha vida é a única Bíblia que muita gente lê lá fora. Muita coisa que muita gente conhece da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o Rodrigo, com quem ele conviveu ou conheceu. Então a minha preocupação é essa. Agora, no caso de conversar sobre Deus, as possibilidades, claro. Agora, só para fechar aqui, quando ele falou o início do universo, eu não posso discutir do ponto de vista da astrofísica, porque eu não sou, tá bom? Então eu sou apenas um admirador apaixonado. É igual assim, se me colocar uma rocha aqui, pra mim pedra é a mesma coisa. Eu vou ofender Ofender o geólogo. O geólogo lá, pra mim tudo é pedra, né? E eu tenho até raiva de algumas quando eu tô no sítio arqueológico, né? Mas em compensação eu sei diferenciar uma cerâmica do período do ferro e uma cerâmica grega e uma cerâmica romana, que pra alguém é só um pedaço de caco de telha, né? Então, falando como um leigo nessa área, o que eu posso dizer é o seguinte, talvez a única diferença entre o Sérgio e um cientista cristão, única eu tô simplificando, é claro, é que se você trabalhar com a hipótese que houve tempo em que tempo não havia, tá entendendo o que eu quero dizer? Porque claro, mesmo que o modelo seja esse ou aquele, sim, mas houve um tempo que tinha um nada absoluto. Não tinha energia, não tinha gravidade, não tinha espaço, não tinha tempo, não tinha nada. E de repente tudo começou a surgir. Aí vem aquela pergunta do Parmênides, né? Por que algo ao invés de nada?
se ex nihilo nihil fit, do nada nada se faz, porque há algo ao invés de nada. Então, talvez a diferença é que um cientista religioso, ele vai trabalhar com a hipótese que esse nada tinha um ser que não pode ser medido pelos critérios da tempo, espaço, matéria, um ser que seja acima do tempo, acima do espaço, acima da matéria, que seja o que Aristóteles chamou de causa primeira, depois relido por Santo Tomás de Aquino, a causa primeira de tudo. Só que esse ser, ele jamais vai poder perpassar pelo método científico, porque senão ele seria pequeno demais. Então é por isso que não pode existir um artigo científico indexado sobre Deus. Isso aí não existe isso. Isso aí é uma crítica que eu faço até mesmo ao pessoal da minha área, que às vezes que briga, né, com o pessoal da religião e fala assim, não, mas me vê aí um artigo científico que prove... Cara, isso aí não vai existir, cara, porque é uma coisa que não é isso que você falou, não é compatível, entendeu? O Deus, ele tá entrando nessa história toda, justamente isso aí que o Rodrigo falou, entendeu? No antes e tal, não sei o quê. Então não tem essa... Porque aí entra os chatos, igual você falou... E os caras ficam assim, não, mas o cara não te... Cadê? Pô, ele não te levou nenhum artigo falando que Deus... Cara, não existe isso, cara. Que você tá... É a mesma coisa você falar pra mim, pra eu acreditar, então eu não acredito, cara. Eu não acredito, entendeu? O pessoal fala assim, mas você acredita na teoria das cordas? Eu falo, cara, eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá e vamos ver, entendeu? Teoricamente tá legal, mas cadê a observação? Não tem. Mas e Deus? Falei, Deus tá fora dessa equação, cara, porque ele não faz parte... Você tá misturando as coisas. E eu acho que isso que é o grande problema que as pessoas têm, que elas querem pegar a régua que usa, vamos dizer assim, na ciência, né? Eu acho até meio chato, até meio pedante falar isso, tá? Mas tipo, a régua que se usa na ciência pra estudar as coisas, tipo método científico, e aplicar isso por exemplo, em Deus. Pra mim, cara, não tem uma coisa tem nada a ver com a outra. Igual eu falei, você pode muito bem acreditar em Deus, o meu orientador, budismo, cara. Budismo. Você sabe o que é o budismo? Não mate a formiga, porque a formiga pode ser um ser humano que tá ali. É isso, cara. Entendeu? É isso que eles acreditam. A fé deles é nessa linha aí. E do mesmo jeito ele é um pesquisador, então ele aplica o método científico aonde é preciso, na parte científica da vida dele, ou de qualquer um, né? E na outra parte, cara, parte religiosa, ou seja lá a parte mística, ou seja a parte do que for, você faz. Eu acho um erro dos dois lados, tanto do lado do cientista, querer colocar e ficar assim, pô, Rodrigo, me dá aí, cara, você acredita em Deus? Cadê o seu artigo científico? Onde Deus, que tá mostrando que Deus dizia, não. Então, e do mesmo jeito, o contrário, entendeu? O religioso chegar pra mim e falar assim, não, mas você tem que acreditar que é desse jeito, porque foi assim, nasceu... Não, cara, mas aí a gente pode estudar. Então, se cada um souber usar as ferramentas no lugar certo, eu acho que não teria problema nenhum. O problema é que não é isso que acontece, né? Que a gente vê, né? E também, eu não sei por quê, cara, que tem essa... Sei lá o que é, cara. Porque igual eu falei, cara, eu não tenho, assim... Minha ambição é totalmente zero em tentar desprovar Deus pra você... ou pro Júnior, ou pra qualquer pessoa. Eu não tenho. Quem sou eu pra fazer isso? Por que as pessoas querem provar pra mim que Deus existe? Mas aí tem uma diferença. Eu vou colocar pro Sérgio. Aí nesse ponto nós temos uma diferença sem ser o chato. Lembrando, gente, que essa expressão do chato, acho que eu falei, é do Luiz Saião. Sim. É bom dar um crédito. Não, mas aqui, é uma expressão muito boa. Por isso que eu peguei. Tem um som da diferença, Sérgio. Que acho que eu até falei isso quando a gente conversou uma vez no Ciência lá. Se Deus existe, vamos trabalhar com uma hipótese. E ele é tão bom na minha vida, ele mudou minha vida. Ele mudou o meu existir, meu viver, você entendeu? Eu tô falando como um homem racional. Sim. É tão maravilhoso ter Jesus na minha vida e tudo mais, que assim, quando você vê uma pessoa que você gosta... Como eu não tô julgando confetes, não precisa disso. Eu simpatizei com você desde a primeira vez. Sim. E olha que a gente começou por uma treta. Começaram com uma treta? Começou com uma treta, depois eu conto só pra não desviar aqui, mas depois, o primeiro dia que eu fui conversar com o Sérgio, isso aqui é verdade, quando o Igor chegou, a gente já tava batendo papo lá embaixo um tempão, falando de Belo Horizonte, que eu descobri que ele teve lá em Belo Horizonte, ajudou a fazer telescópio de cano de PVC lá, com o Hilder lá, o professor Rido lá. Falei, pois é, eu levei o Rido na minha igreja pra dar uma palestra e tudo e tal. Parecia que a gente se conhecia, há tempos, né? Então, o que acontece?
É como você vai para um programa... Pronto, vou dar um exemplo que agora ele vai entender. O Sérgio teve um privilégio que eu não tive. Ele viu a Aurora Boreal. Incrível. Nós temos um amigo em comum, o Felipe Haim, que mandou para mim uma foto agora essa semana que ele conseguiu ver uma Aurora Boreal cor-de-rosa, que é raríssima. E o Sérgio falou, ele teve que ter muita sorte, porque não é um negócio astronomicamente previsível, como um eclipse solar, que você sabe, olha, no dia 30 de março agora vai ter um eclipse solar visível em tal lugar, dá pra pegar o avião, marcar o hotel e pra lá. Não, isso aqui é loteria. Então, quando você vê a vontade que alguém experimente aquela sensação é tão grande que o Sérgio, cara, você tem que ir um dia pra Islândia. Eu entendo. Você tem que ver. Você tem que ver. Você tem que ir lá. Eu queria tanto o Rodrigo aqui vendo, e quanto mais você aprecia a pessoa, mais você quer aquela experiência. Agora eu vou colocar algo exponencialmente maior do que ver a Aurora Boreal. Se a eternidade para a qual eu estou me preparando for real, se eu estiver certo, se o céu for uma realidade, se o sangue de Jesus transforma como é verdade, eu vou ser um pouquinho chato. Falar assim, Sérgio, se você aceitar Jesus vai ser tão bom para você. Mas assim, eu tenho que tomar cuidado que esse limite, tem aquele limite dele perceber que eu estou me importando em dividir algo bom com ele, claro, ou invadindo a privacidade dele e querendo meter goela abaixo um negócio que ele já falou que não quer. Então, nesse aspecto, há uma diferença do ateu e do cristão, porque assim, se nós dois, se ele tiver certo e eu tiver errado, os dois vão virar formiga, no mesmo tempo ele não perdeu nada, nem eu perdi nada. Exato. Agora, se eu tiver certo, eu quero ele no reino de Cristo. Você entendeu a diferença? Agora, eu tenho a plena consciência que isso é igual remédio para depressão. Na dosagem errada, você ferra com coisa. E tem muito crente que, na verdade, eles não estão se importando com a pessoa com que ele quer testemunhar. Ele quer vencer um debate, ele quer mostrar para você que ele é melhor do que você, que ele sabe mais, que você tá errado. Você entendeu? É aquela apologética que eu não subscrevo. A gente conversou aqui no off, né? Antes do Sérgio chegar. Eu não subscrevo. A apologética devia ser justamente uma defesa, um estudo, uma coisa que é pra você. Pra você explicar, pra você entender, mas não pra pegar um porrete e bater na cabeça do outro. Na verdade, apologética, a origem grega da palavra, nem vem de defesa. Tá? Isso aí foi uma semântica que criou depois. Apologética, no sentido nato mesmo, como começou, seria um testemunho da fé. Quando os primeiros apologetas cristãos começaram ali no 2º século depois de Cristo, Justino Mártir e outros mais, ele escreveu uma apologia para o imperador romano para mostrar que os cristãos não eram aquele perigo que estavam sendo acusados. Os cristãos eram colocados na fogueira e muita gente acusando os cristãos. Então eles escreveram, não, os cristãos não são isso. Então era uma defesa no sentido assim, nós não somos o perigo que vocês estão imaginando. A partir daí, a palavra sofreu uma semântica e ela tornou de defesa em ataque. Aí agora lá eu vou esfregar na cara do Richard Dawkins, eu vou pegar o Richard Dawkins, vou esfregar a cara dele no chão e mostrar que ele é um idiota e tudo mais. Não, o Cristo não faria isso se ele estivesse aqui.